Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. O tema de hoje será lipídios. Lipídios, pessoal, vem aí então lipos, grego, que significa gordura. Então, os lipídios, eles constituem uma classe de compostos aí caracterizados por sua alta solubilidade, essa solubilidade aí em solventes orgânicos, ou seja, solubilidade em lipídios, em moléculas apolares e, além disso, né, eles são caracterizados por serem aí, praticamente insolúveis em água e também em compostos aí, polares, ok? Em relação às funções biológicas, eles apresentam, né, uma estrutura bastante aí variada e isso faz com que eles consigam então exercer diversas funções biológicas, tais como aí serem substratos energéticos, com uma alta reserva de energia, né? Os lipídios eles conseguem então aí através da oxidação, né, da beta-oxidação dos lipídios, né, gerar energia, gerar ATP, até mais do que os carboidratos. Eles também funcionam como moléculas sinalizadoras e também mensageiros aí em vias de transdução de sinais. E, além disso, eles também apresentam, né, se apresentam como componentes de membranas. Então, tem vários lipídios importantes que são componentes de membranas e que apresentam uma função biológica ali para aquelas membranas. Além disso, os seus derivados, né, os derivados de lipídios também apresentam aí funções, né, de vitamina e também aí, de hormônios. E os lipídios, eles são aí, então, indispensáveis, né, na dieta aí dos seres humanos, por incluírem, então, aí os ácidos graxos que são essenciais e também as vitaminas que são lipossolúveis. Então, dentro desse grande grupo que nós denominamos lipídios na bioquímica, nós temos aí os ácidos graxos, os triacilgliceróis, os glíceros fosfolipídios, os esfingolipídios e também os esteroides. Nós vamos falar aí de cada um deles. Então, nós vamos começar aí falando pelos ácidos graxos, né, que são as unidades fundamentais aí da maior parte dos lipídios. Então, pessoal, os ácidos graxos, eles são ditos aí de ácidos monocarboxílicos. E isso porque, geralmente, eles contêm, né, uma cadeia carbônica longa, né, com um número par aí de átomos de carbono e também aí eles não apresentam ramificações. Então, na imagem aqui, como vocês podem observar, os ácidos graxos, quimicamente falando, eles vão ser compostos aí de um grupo carboxila, de uma cauda hidrocarbonata e, no final dessa cauda, a gente vai ter um grupamento metil ou um grupo metila. Se a gente for, né, olhar esquematicamente aqui a imagem dos ácidos graxos, aonde está aqui representado o grupo carboxila, está aqui nessa ponta, né, que está representada por essa esfera vermelha, né, aqui na estrutura química propriamente dita a gente consegue observar. A cauda hidrocarbonada que a gente falou, né, que normalmente é uma cauda longa, com números, né, com número par aí de átomos de carbono, está aqui representada, né, que é a cadeia carbônica, ou também chamada de cauda hidrocarbônica, e todo ácido graxo na sua região terminal, ele vai, né, terminar com carbono, na verdade com um grupamento aí funcional, que é o CH3, né, que é o grupamento metil, ou também chamado aí de grupo metila. Esses ácidos graxos, pessoal, eles podem ser saturados, ou seja, eles não apresentam aí duplas ligações, ou também eles podem, né, apresentar aí insaturações, né, eles podem conter insaturação. Ácidos graxos com uma saturação, com, né, uma dupla ligação, a gente chama aí de ácidos graxos monoinsaturados.
ou quando eles apresentam, né, duas ou mais insaturações, eles vão ser denominados aí de ácidos graxos poliinsaturados. E, pessoal, é importante ressaltar que o grupo, né, carboxila, essa região aqui que eu estou apontando para vocês, ela constitui, então, aí a região polar, né, e a cadeia, né, carbônica, né, a cadeia, né, ou seja, a cauda hidrocarbonata, a parte aí apolar dos nossos ácidos graxos. Existe, né, já bem estabelecida na literatura, a nomenclatura dos ácidos graxos. Então, existem, na verdade, duas convenções para a nomenclatura dos ácidos graxos. Então, a saber, vamos pegar aqui o primeiro, né, referente aqui à letra A. Então, pessoal, nós temos aqui um ácido graxo, né, que apresenta uma dupla ligação, ou seja, um ácido graxo insaturado. Esse ácido graxo, ele apresenta aí 18 carbonos e ele tem, né, uma região terminal aqui, que é a região metila, que não está representado o CH3, mas a gente sabe que essa ponta aqui tem um CH3. E nós temos também aqui o grupo carboxílico, tá? A carboxila aqui. Então, normalmente, na nomenclatura padrão, é designado, então, o número 1 para o carbono da carboxila. Então, o carbono da carboxila sempre vai ser o carbono 1. E, após esse carbono 1, o próximo carbono, né, o carbono ligado aqui à carboxila, ele recebe aí a letra alfa, né? Então, cada segmento desse aqui, né, linear, que está, na verdade, representado em zigue-zague, está relacionada aí a uma ligação simples entre os carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono, que é o carbono 1, aqui eu tenho o carbono 2, que é o alfa, eu tenho o carbono 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. No 9, eu tenho a dupla ligação, mas do 8 em diante, eu tenho aqui ligações simples, e assim sucessivamente até chegar aqui ao carbono 18. Quando existe uma dupla ligação, durante, né, a nomenclatura, essa dupla ligação ela vai ser indicada aí pelo delta. Então, a gente sempre vai ter o símbolo delta e um numeral, né, associado a esse delta. Nesse caso aqui, o numeral é o 9, porque se a gente está contando aqui, né, o ácido graxo a partir do carbono 1, o carbono, né, o primeiro aqui, próximo à ligação, associado, na verdade, à ligação dupla, é o carbono 9. Então, portanto, a gente coloca delta de dupla 9 relacionado ao carbono 9, ok? E se tivesse mais de uma dupla, se tivesse uma outra dupla aqui nessa posição? Então, a gente também iria sinalizar, colocar uma vírgula, como vocês estão vendo aqui embaixo, e colocar aí o próximo carbono referente à próxima dupla ligação. Então, dessa forma, a nomenclatura fica aqui 18.1, 2 pontos, na verdade, 1, né, 18 para 1, por quê? Porque a gente tem uma insaturação, né, a gente tem uma dupla ligação aqui, delta 9, delta da dupla ligação 9 do carbono, ácido cis, porque a posição aqui está cis e não trans, 9, de novo referenciando aqui a ligação, octadecenoico. Então, é assim que a gente realiza aí na bioquímica a nomenclatura dos ácidos graxos. Agora, para ácidos graxos aí poliinsaturados, ou seja, tem mais de uma dupla ligação, mais de uma insaturação, a gente tem aí uma convenção alternativa, então, que vai numerar os carbonos na direção oposta. Se nesse primeiro caso nós numeramos a partir do carbono da carboxila, agora nos ácidos graxos que apresentam, né, várias ligações duplas, a gente começa a numerar pelo carbono aí do grupamento metil, ok? Esse carbono, né, que é o carbono da metila, que vai ser numerado agora para, né, os ácidos graxos poliinsaturados, ele é designado aí
como o ômega, né? O carbono ômega, uma vez que o ômega aí é a última letra do alfabeto grego. E, diferentemente do que acontece, né, nesse primeiro exemplo que nós utilizamos aqui de nomenclatura, nesse que é referente aos ácidos graxos poliinsaturados, acontece aí que as posições das ligações duplas, elas são indicadas aí em relação ao carbono ômega. Então, a gente começa a contar aí pelo carbono ômega, ele sendo 1, subsequentemente a gente tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até completar aí os 20 carbonos desse ácido graxo. Então, de novo, a gente coloca o número total de carbonos desse ácido graxo, nesse caso aqui são 20, ok? 5 se refere-se à quantidade de duplas ligações, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Delta para informar as posições dessas duplas ligações.